Oi galera, como vocês estão? Hoje vamos falar sobre o convite de Jesus que falou para Pedro de se adentrar em águas mais profundas. E isso está aqui em Lucas 5, versículo 4 até o 7. Fala assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Avance para águas mais profundas e lance a rede para a pesca. Simão respondeu: Mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebatavam. Então fizeram sinais aos companheiros da outra barca para que fossem ajudá-los. Eles foram encher as duas barcas a ponto de quase afundar. Então, irmão, eu imagino Pedro nessa noite, todo frustrado, todo, nossa, meu Deus, todo nervoso porque não estava conseguindo o que ele queria nessa noite. Ele estava tentando a noite toda, tentando e não pescou nenhum só peixe em toda a noite. E imagino Pedro todo frustrado. E Jesus falou para ele: vai a águas mais profundas, porque onde você está não vai conseguir. Então, eu fiquei muito tocado com essa palavra, porque quantos de nós ficamos na situação do Pedro? Quantos de nós ficamos frustrados, tentando alguma coisa que a gente quer, alguma coisa que a gente quer conseguir, mas não olhamos frutos, não conseguimos os frutos disso que a gente está se esforçando e tentando. Mas Jesus fala para nós hoje: vai a águas mais profundas, que onde você está, aí não vai conseguir. Vai a águas mais profundas, irmãos. Então, o que é isso? Em águas mais profundas é a medida que a gente entra nessas águas mais profundas, é a confiança de nós em Jesus. A confiança que ainda quando a gente não vê os resultados, confia na palavra de Jesus. Quando Deus faz uma promessa para nós em nossa vida e quando fala de um propósito para nós em nossa vida, ainda quando a gente não vê os frutos desse propósito, não vê os frutos dessa promessa que Deus fez para nós, essa promessa vai se cumprir, porque Deus sempre cumpre o que Ele fala. E aí uma coisa uma ação que Pedro fez com Jesus, que é muito importante, que fala assim: Mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra vou lançar redes. Mas em atenção à tua palavra. Olha a obediência de Pedro, ainda a noite inteira tentando e não conseguir resultado nenhum, nem pescar nenhum só peixe, mas porque Jesus falou para ele: vai a águas mais profundas, e a obediência e a confiança e a dependência de Pedro em confiar na palavra de Jesus fez a diferença. E aí eu quero chegar, irmão, quando Jesus fala para nós: vai, é porque vai acontecer alguma coisa, irmão. Jesus quer nos convidar a nós a entrar nessa confiança de Pedro, nessa dependência de Pedro, nessa segurança de Pedro em Jesus. Que nós possamos conseguir e entrar nessa confiança em Jesus, que podamos nós ter essa segurança de nós em Jesus. E Pedro foi em obediência a Jesus águas mais profundas e encheram as duas barcas. Encheram as duas barcas de peixe, porque ele acreditou, confiou na palavra de Jesus. Então, irmão, eu convido que Jesus quer ser para nós, que ainda quando a gente não vê os resultados agora, mas Jesus quer te falar: não desista. Não desista porque não consigo o resultado agora. Vai porque eu estou mandando você ir. Vai porque você vai ver em águas mais profundas comigo os milagres acontecer. A glória minha acontecer na tua vida. Então, irmão, assim como Pedro viu o milagre que fez Jesus nessa noite, pela confiança e a segurança de Pedro na palavra de Jesus, que nós possamos ter essa confiança na palavra de Jesus, que possamos ter essa confiança nele e entrar nessa intimidade com ele, nessa profundidade, nessa dependência cada vez mais de Jesus. E a gente certeza vai ver os milagres de Jesus, a glória de Jesus acontecer em nossa vida todos os dias. Então, irmão, é isso que eu queria partilhar com vocês, que Jesus nos convida a nos adentrar mais na sua presença, adentrar mais no seu coração, deixar de depender de nós mesmos, de nossas forças,
e começar a depender dele, começar a depender das forças do que Jesus pode fazer em nossas vidas, do que Jesus pode fazer em nós e os milagres que Jesus pode acontecer através de nós. Então, irmão, que podamos ter essa confiança plena e essa obediência na palavra de Jesus e que podamos cada vez mais entrar na sua intimidade e podamos ser como Pedro, para poder ver os grandes milagres acontecerem em nossa vida. Então, estamos juntos, irmão. Recebemos cada vez mais por ter mais intimidade com Jesus e que deixemos cada vez um pouco mais de nós, depender de nós mesmos e podamos depender mais de Jesus. Então, estamos juntos, irmão. Deus abençoe.